Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Muito bom dia para você, ouvinte da Prever FM do Primeiro Jornal. Agora é pontualmente 6 horas, está começando o Primeiro Jornal, o programa de número 102. Hoje é dia 10 de setembro de 2024. Bom dia, Juliana Marques, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem e você? Tudo certinho, hoje é uma terça-feira e vamos nós de novo. Vamos para mais um dia. Bora, mais um dia dessa semana. Hoje é dia 10 de setembro e nessa data, em 1808, foi fundado o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. O primeiro jornal publicado em território nacional começou a circular sendo impresso em máquinas trazidas da Inglaterra. No Brasil, 8 em cada 10 pessoas com obesidade já sentiram algum tipo de constrangimento por conta do excesso de peso. Desses, mais da metade afirmam ser vítima de discriminação. Por isso, o dia de hoje é uma oportunidade para discutir a discriminação, pois se trata também do dia da luta contra a gordofobia. Hoje, as cidades de Areado, Capelinha, João Pinheiro e Nova Resende, em Minas Gerais, Imbuia, em Santa Catarina, Mamborê e Santa Mônica, no Paraná, Dois Irmãos, São José do Ouro, Tucunduva e Tuparandi, no Rio Grande do Sul, comemoram o aniversário. E por último, não menos importante, pelo contrário, hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Hoje é um dia de conscientização a fim de fornecer empenho e ações mundiais para evitar o suicídio, com diversas atividades em todo o mundo desde 2003. E por esse motivo, nós temos aqui a participação da psicóloga doutora Karen Segelkowski, que nos deu uma palavra aqui sobre suicídio e tudo mais, todo esse apoio que nós devemos ter nesse momento, principalmente agora, nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Olá, equipe e ouvintes da Prever FM. É com imenso prazer que eu volto aqui para conversar um pouquinho sobre o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo, como é conhecido por todos, é uma campanha que visa conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio. É um mês em que toda a saúde mental para trabalhar todos os assuntos que envolvem a esse sofrimento e esse assunto tão delicado que afeta inúmeras pessoas por dia. O trabalho terapêutico é de profundo respeito e de proporcionar autonomia para essas pessoas, encontrarem novamente o prazer em viver. Falar é uma maneira de aliviar a pressão mental causada não só pelos sentimentos, mas pelos pensamentos que acompanham aquilo que sentimos. É possível trazer amparo e assistência para essas pessoas que estão em sofrimento. Prevenir e conscientizar é sempre o melhor caminho. Se precisar, peça ajuda. Um dos meios mais fáceis de você conseguir naquele momento de crise uma escuta qualificada é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Disque 188. Um beijo para vocês e até a próxima. E precisando, sempre procure alguém, né, para conversar, para se abrir. É importante isso, não é, Juliana? Sim, com certeza. Muito importante esse tema e muito obrigada à participação da psicóloga Karen. Ela já esteve aqui dando entrevista no Primeiro Jornal, muito interessante todas as suas opiniões e com certeza eu ia até comentar sobre isso, né? Que tem essa forma gratuita Sim. de conseguir apoio emocional, de conseguir um auxílio ali no momento de crise, que é o número 188. Então, se você passa por algum tipo de dificuldade relacionada a isso ou conhece alguém que está passando por uma crise, Disque 188. Perfeito. Agora vamos às manchetes do dia. Lula escolhe a educadora e deputada Macaé Evaristo para chefiar direitos humanos. Justiça manda soltar a influenciadora Deolane Bezerra. A agenda de revisão de gastos públicos vai ser o foco em 2025, diz secretário do Tesouro Nacional. Debate entre Kamala e Trump é o mais importante em 60 anos. Fumaça de incêndio sobre o céu do Brasil e pode chegar à Argentina e ao Uruguai. Gonzalez diz que continuará na Espanha na luta pela democracia na Venezuela. Hoje conversaremos com o Tenente Aires, comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu, sobre a situação das queimadas na região, que continua constante, né?
Sim, a gente vai ter alguns esclarecimentos bem importantes com o Tenente Aires, saber como que tá as queimadas aqui na região, como a população pode prevenir essa situação. A gente logo mais vai conversar com ele. Muito bem, agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo, né, Juliana? Continua esse calorzão, vai chover, não vai, um dia vai esfriar, a gente tem esperança disso ainda? Continua o calorão, não vai chover. A gente tem dado a mesma previsão do tempo praticamente todos os dias. Não muda, né? Exato. E hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens, o céu continua com aquela fumaça, daquela poeira do tempo seco. Faz muito tempo que a gente não vê o céu azul. E a temperatura mínima é de 19 graus, mais alta em relação a ontem, e a máxima é de 33 graus. Se a mínima temperatura é 19 graus... significa que tá muito calor. A mínima tá muito alta, né? Muito alta. Nas horas que deveriam ser mais frias do dia, já tá muito calor. A gente chega aqui um pouco antes das 6 da manhã e já tá quente, né? E essa semana ainda será marcada por temperaturas extremamente elevadas no Brasil. Temperaturas de até 44 graus poderão ser observadas em alguns pontos de Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul. O calor em torno dos 40 graus deve ocorrer em várias áreas do interior do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia, em estados como Tocantins, Pará e até mesmo no oeste e norte de Minas Gerais, no extremo norte e oeste de São Paulo e no norte e noroeste do Paraná. E além do calor, o tempo está muito seco. No estado de São Paulo, por exemplo, a umidade relativa do ar estará variando entre 20% e 30%. Em Botucatu, a umidade chega ao mínimo de 19% e o máximo de 48%. Ou seja, nas horas que deveriam ser mais úmidas do dia, geralmente de madrugada, a umidade chega ao máximo de 48%. E a Organização Mundial de Saúde considera que a umidade ideal para a saúde humana é entre 50% e 60%. Então, nem no máximo de umidade a gente está alcançando o nível mínimo que precisa para a gente ter boas condições de saúde. Fora nas horas mais quentes do dia, que tá a umidade indo abaixo de 20%. Ou seja, hidrate-se e tente manter o ambiente o mais umedecido possível, né? Sim, e muito cuidado nas horas mais quentes do dia. Fazer exercício físico pode vir a dar algum problema, então tem que ter muito cuidado mesmo. Isso eu falo pra mim mesma, porque eu vou fazer... É uma autocrítica. Eu vou pra academia no horário mais quente do dia, às 3 da tarde. E é muito difícil, é difícil de respirar... Tá bem complicado. Fala que ontem eu sofri com calor, viu? Ontem tava, assim, espetacularmente quente. É difícil, não dá pra você fazer nada. Você tenta ficar no quarto, ficar na sala. Em todo lugar é muito quente. Por isso que eu falo que eu prefiro o frio. Não é que eu gosto de sentir frio, mas eu prefiro o frio porque esse negócio de suar só pra pensar não é comigo, não. Não gosto. Mas porque quantas ondas de calor também a gente já enfrentou esse ano, né? Verdade. Essa, se eu não me engano, é a terceira e vem sendo a mais forte. Não tem quem aguente isso. Tá demais. E apesar de... aí a gente pensa assim, né? Quando vai vir a chuva? Que é urgente. Apesar de atingir diretamente apenas uma parte do estado de São Paulo, a previsão do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, da Unicamp, indica que uma nova frente fria pode causar impactos muito pequenos no interior de São Paulo, como na região de Campinas, por exemplo. O CEPAGRE indica que o sistema deverá atenuar brevemente a situação de calorão, tempo seco e ar poluído. Segundo o centro, setembro é um mês tipicamente seco, marcado pelo fim do inverno e início da primavera. E as pancadas de chuva costumam ocorrer só a partir da segunda quinzena. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuvas até pelo menos o dia 17 de setembro. Ou seja, só a partir do meio de setembro que a gente pode pensar em chuva. E algumas áreas podem encerrar o mês sem nenhuma chuva. 17 de setembro é terça-feira da semana que vem. Não vamos tá esperar. Tão longe, vamos esperar. O que antes eu lembro no desfile de 7 de setembro, sempre existia a expectativa de que iria chover. Verdade. Vários desfiles foram cancelados porque chovia nessa data. E a gente não vê a chuva faz tanto tempo. E Verdade. quando chove é muito pouco também. Não dá nem pra molhar o chão. Já acabou a chuva. Vamos aguardar, né? Vamos torcer. Agora vamos saber aquela notícia inusitada, uma notícia diferente, porque os descendentes da Torre Eiffel pediram a retirada dos anéis olímpicos da Torre de Paris até o fim de 2024. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, manifestou a intenção de manter os anéis olímpicos na Torre Eiffel até junho de 2028.
um mês antes dos Jogos de Los Angeles. No entanto, a Associação de Descendentes de Gustav Eiffel se opõe a essa decisão, alegando que a permanência dos anéis altera negativamente a estética e o simbolismo do monumento que foi projetado por Gustav e inaugurado em 1889. Os anéis olímpicos foram colocados na Torre Eiffel antes do início das Olimpíadas de Paris e têm cerca de 13 metros de altura, pesando quase 30 toneladas. A prefeita planeja substituir os aros por materiais mais leves, com a intenção de manter o espírito festivo das Olimpíadas. Ela defende a decisão como uma forma de manter a celebração viva e a identidade dos Jogos em Paris. Os descendentes de Eiffel, que têm participação acionária no monumento, argumentam que a adição dos anéis modifica substancialmente o visual da Torre Eiffel, alterando suas formas puras e criando um desequilíbrio visual. A ADGE acredita que a alteração compromete o respeito pelo legado de Gustav Eiffel. Além da Torre Eiffel, o destino de outros símbolos das Olimpíadas e Paralimpíadas, como a pira olímpica e os agitos paralímpicos no Arco do Triunfo, ainda é incerto. A prefeita Hidalgo espera que a pira permaneça no local onde foi erguida, destacando sua importância como parte integrante dos Jogos de Paris. A decisão final sobre a pira e outros elementos ficará a cargo do presidente francês. Eu nunca imaginei que existissem descendentes da Torre Eiffel que fossem achar ruim reivindicar isso, né? E fosse reivindicar os anéis olímpicos. As ali. Olimpíadas são um marco tão importante, né, para a cidade que cedia. Eu não sei por que o incômodo, né? Acontece, né? Mas e aí, o que o pessoal tá falando na internet, Ju? Qual é o assunto do momento, a viral? É um meme bem engraçado. Inclusive, a gente vai até passar aí no telão pro pessoal de casa conseguir ver, que tá assistindo a live. São basicamente imagens vibrantes e coloridas, acompanhadas de golfinhos saltitantes ou unicórnios, que trazem mensagens ao mesmo tempo deprimentes e engraçadas, embaladas pela música Symphony de Clean Bandit com Zara Larsson, de 2017, em vídeos do TikTok. Dados do Google Trends confirmam a tendência e mostram que o interesse da busca pelo termo Dolphin Symphony, ou Sinfonia do Golfinho, cresceu ao redor do mundo em agosto. No TikTok, a hashtag Symphony acumula 1 bilhão de visualizações nos últimos 90 dias. E foi a conta Heiratet que supostamente começou um meme na plataforma. O perfil publicou um vídeo com a imagem de um golfinho saltando da água e a frase, abre aspas, estou deprimido. O clipe ultrapassou a marca de 1,2 milhões de visualizações. O vídeo repercutiu e inspirou outros cortes semelhantes com frases como quero trancar a faculdade, ou não desista, uma hora vai dar certo, porque errado já tá dando faz tempo. São frases desmotivacionais, junto com uma música animada. E com uma imagem bonitinha. E realmente é muito engraçado. Eu passo horas vendo esses vídeos no TikTok e eles são muito bons. E eu coloquei um que tem muito a ver com o que a gente vinha conversando sobre a previsão do tempo. Uhum. Não, eu não vou morrer de calor só porque moro no Brasil. Ou talvez sim. Justo. E tem imagem de golfinho, unicórnio, então é muito engraçado, tem muita visualização. Esse golfinho saindo da água certamente tá mais fresco que a gente aqui no Brasil, mas tudo bem. Sim. Quem tiver oportunidade, procura esses memes depois no TikTok. Prever FM 6h13. Esporte. E tem jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, da 8ª rodada. A seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça-feira. O confronto acontece no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na capital paraguaia. Na tabela de classificação, o Brasil ocupa a 4ª posição com 10 pontos, fruto de 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A seleção de Dorival Júnior busca sua 2ª vitória consecutiva, já que venceu o Equador na última sexta-feira em Curitiba. E o Paraguai encontra-se em 7º lugar com 6 pontos, tendo conquistado apenas uma vitória em 7 jogos. Com um aproveitamento de 29%, a equipe paraguaia tem a pior campanha ofensiva da competição, com apenas 1 gol marcado. Os torcedores poderão acompanhar a partida através de diversas plataformas. A transmissão será realizada pelo Sport TV e a Rede Globo. E a gente já começa a ficar ansioso agora pro jogo da seleção brasileira. Como será que vai ser? O Márcio não tá aqui para dar o bolão, geralmente ele costuma acertar. Mas eu vou falar. Mas se tiver ouvindo a gente aí, que eu tenho certeza que ele tá ele vai falar. Manda aí no WhatsApp pra gente, Márcio. Pode ser no nosso pessoal mesmo. Qual é o resultado do jogo do Brasil aí? Eu vou falar 2-0. 2-0? Você vai de novo no 2-0? Eu vou de novo no 2-0. Eu não consegui acertar na sexta-feira passada, mas quem sabe eu não acerto hoje. Então, jogo do Brasil aí, vamos já começar as vibrações positivas.
E além disso, vai ter outros jogos das eliminatórias. A Colômbia enfrenta a Argentina, os times vão a campo no gramado do Metropolitano Barranquilla a partir das 17h30. Vamos lá, palpite do Márcio. 3-1 pro Brasil. 3-1, gostei. Vai ser legal. Vamos ver. A Colômbia chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, a Argentina vem de uma série de 5 vitórias. E a seleção argentina, para a tristeza dos brasileiros, encontra-se em primeiro lugar, com 18 pontos. O Chile enfrenta a Bolívia. Os times vão a campo no gramado do Nacional de Santiago a partir das 18 horas. O Chile chega para essa partida com 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, a Bolívia vem de uma série de 1 vitória e 4 derrotas. O Equador enfrenta o Peru. Os times vão ao campo no gramado de Casablanca a partir das 18 horas. O Equador chega para essa partida com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Peru vem de uma série de 3 empates e 2 derrotas. E por fim, a Venezuela enfrenta o Uruguai. Os times vão ao campo no gramado do Monumental de Maturim a partir das 19 horas. A Venezuela chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Uruguai vem de uma série de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E ontem teve jogo do Brasileirão, pela Série B, na 25ª rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Goiás em casa por 1-0. Já a Ponte Preta, jogando em Campinas, foi derrotada por 2-0 pela Chapecoense. E ao longo dessa semana teremos jogos da Copa do Brasil, não vamos ter jogos do Brasileirão na Série A, mas vai ter emoção, porque vai ser busca de vaga pela semifinal. Então vai ser jogo das quartas de finais, no jogo de volta. Importantes. Jogos importantes. E amanhã o Corinthians recebe o Juventude na Neoquímica Arena. No jogo de ida, o Juventude fez valer a força da torcida no Alfredo Jaconi e venceu por 2-1. O Atlético Paranaense joga contra o Vasco em casa. O time cruzmaltino ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e por isso pode até empatar, que ainda garante a vaga. Na quinta, Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã. A equipe carioca, que conquistou uma importante vitória por 1-0 no jogo de ida. E o São Paulo vai à Arena MRV para encarar o Atlético Mineiro. Na ida, o Galo levou a melhor, vencendo por 1-0 no Morumbis. Tem muito jogo por aí. Muita coisa para acontecer essa semana ainda. Isso. E, só lembrando que o jogo do Brasil é às 21h30 da noite, no Boa. horário de Brasília. Pra todo mundo poder torcer, né? Isso. Prever FM 6h17 e o Corinthians faz uma referência à contratação de DPay em estreia de nova rede social. O Corinthians aderiu ao Blue Sky, nova rede social que é utilizada como alternativa ao bloqueio do X, e estreou a sua conta oficial com uma referência a Memphis Depay, atacante holandês que está prestes a ser anunciado. Em uma postagem enigmática, com uma sombra colocando os dedos na orelha, a imagem faz alusão à comemoração que é marca registrada de Depay. Na legenda, o alvinegro escreveu: "A Fiel pediu e nós ouvimos. Tamo na área." O jogador chega ao Timão com um contrato válido por 2 temporadas, com os vencimentos sendo pagos majoritariamente pela Esportes da Sorte, que inclusive está sendo investigada, né, naquela operação, que separou uma verba de 57 milhões de reais para um jogador midiático. O clube paulista vai arcar com uma parte menor do salário do jogador. O valor do contrato em sua totalidade está na casa dos 60 milhões de reais. Prever FM 6h18. São Paulo pede anulação de partida contra o Fluminense. O São Paulo entrou com um pedido para anular a partida contra o Fluminense disputada há uma semana na Justiça Desportiva. O clube anunciou nesta segunda-feira o Superior Tribunal de Justiça Desportiva em reação à divulgação das imagens do VAR da partida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva divulgou em seu site que, abre aspas, a medida foi protocolada no fim da tarde desta segunda, 9 de setembro, e encaminhada para análise do presidente Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, fecha aspas. De acordo com o Superior Tribunal, o São Paulo pediu, em primeiro lugar, que seja determinada liminarmente e não homologação do resultado da partida disputada entre as equipes do Fluminense e São Paulo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024, pela ocorrência de erro de direito na forma de fundamentação supra. Em segundo lugar, anular e impugnar o resultado da partida realizada entre Fluminense e São Paulo,
válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Profissional 2024, pela ocorrência de erro de direito na forma de fundamentação supra. Também que seja determinada a remarcação da partida nos mesmos moldes da partida original, com a exceção da equipe de arbitragem. E, por fim, que seja determinado o afastamento definitivo do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva de futuras partidas que envolvam o São Paulo Futebol Clube, sendo referido pedido autônomo com análise independente da suspensão da partida, ainda que feito na mesma peça. O jogo terminou 2-0 para o Fluminense na última rodada do Brasileiro, mas a diretoria paulista acredita que o árbitro, Paulo César Zanovelli, cometeu um erro de direito, quando deixa de cumprir uma regra do futebol ao validar o primeiro gol, marcado por Cauã Elias, no Maracanã. A discussão começa numa disputa de bola entre Caleri e Thiago Santos, no meio de campo, ainda no primeiro tempo. O árbitro vê falta do argentino, mas dá vantagem ao Fluminense, já que a bola fica com o zagueiro Thiago Silva. Thiago Silva, porém, entende que foi marcada a falta, abaixa, coloca a mão na bola e a recoloca em jogo. Na sequência, Cauã Elias faz o gol. Para o São Paulo, ao ter dado vantagem no primeiro jogo, Zanovelli deveria ter marcado falta de Thiago Silva por colocar a mão na bola, o que bastaria para anular o gol. A divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o São Paulo causou revolta entre os dirigentes do clube paulista. O vídeo mostra o árbitro se contradizendo ao ver o lance no monitor do VAR. O lance gerou reclamação imediata em campo com os jogadores do São Paulo pedindo a anulação por entenderem que, por ter sido vantagem no primeiro lance, Thiago Silva cometeu falta ao colocar a mão na bola. Zanovelli vê a jogada no monitor e decide manter o gol. Essa é polêmica. Vamos ver como é que vai ficar isso daí Sim. agora também, né? Prever FM 6h21, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A sua cidade no primeiro jornal. Prever FM 6h25 e vai rolar um lançamento de livro sobre aves de Botucatu. Hoje, na Pinacoteca de Botucatu, acontece o lançamento do livro Aves de Botucatu, Guia de Identificação, uma iniciativa de pesquisadores da Unesp. O Guia de Aves de Botucatu contempla 394 espécies da avifauna regional, registradas em pelo menos um dos pontos recomendados para observação de aves espalhadas pelo município. Para cada espécie, foi elaborada uma prancha contendo dados referentes à identificação visual, incluindo dimorfismo sexual, habitat, dieta e raridade. Além da parte técnica, são abordadas questões referentes à biologia e recomendações quanto à prática da observação de aves. Cada exemplar sai por R$ 50 com frete grátis ou retirada no evento de lançamento. A professora Silvia Nishida, professora da Unesp e uma das autoras, dá mais detalhes sobre o livro ao Primeiro Jornal. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar Aves de Botucatu, Guia de Identificação. É um guia de bolso sobre a lista de aves que nós encontramos aqui em nosso município. Ao total, temos 394 espécies que foram registrados nos trabalhos acadêmicos de iniciação científica ou de mestrado aqui na Unesp. Os autores são eu, Silvia Michico Nishida, do Instituto de Biociências, Laís Freitas Lopes, Gustavo Toledo Baquim, Bruno Oliane de Risso, Vitor Rodrigues Antonelli, Eduardo Rossi de Barros. Esse trabalho é um resultado, uma atualização da primeira versão do Guia de Aves que publicamos em 2018. Então, em 2024, pudemos aumentar, o registro de aves aqui, mostrando que Botucatu, que é um município onde há o encontro de dois biomas, a Mata Atlântica do interior e mais o Cerrado, proporciona uma diversidade muito grande de habitats, Isso proporcionou essa riqueza toda de espécies, desde aquelas que são muito comuns até aquelas que são muito raras, inclusive aves ameaçadas. Nós, com esse trabalho, estamos devolvendo para a sociedade o investimento que a sociedade faz na universidade pública. A Unesp é uma universidade pública e é um momento de compartilhamento do conhecimento da academia com a sociedade de um modo geral. As fotografias desse guia de aves, que foi prefaciado pela eminente Cacau Oliveira, ela reúne fotos nossas, dos autores, assim como também de colaboradores
que puderam, então, ceder os direitos, né, para que a gente pudesse ter um guia bastante ilustrado, né, bem colorido. Espero que, com o guia na mão, o botucatuense, né, a botucatuense, possa, então, observar as aves, reconhecê-las, né, serem utilizado no programa Vem Passarinhar Botucatu, que a Prefeitura estimula, assim como também o objetivo principal da gente é utilizá-lo nas escolas, né, por conhecimento da biodiversidade, da avifauna. Então, eu agradeço demais, né, e fico muito feliz que amanhã, dia 10 de setembro, estaremos fazendo o lançamento do Guia de Aves de Botucatu para a nossa cidade. Márcio, muito obrigada. Estamos muito felizes, né, por você nos proporcionar esse momento para fazer essa divulgação. Muito obrigada. Lembrando que ela falou amanhã, que ela nos mandou esse áudio ontem, mas acontece hoje esse lançamento, né? É muito legal. E lembrando que a professora Silvia Nishida já esteve aqui no Primeiro Jornal, dando entrevista, divulgando todo o seu conhecimento aí sobre as aves. Vai ser muito interessante ver todo esse conhecimento compilado num livro. E, além disso, Botucatu tem um cenário muito favorável, né, de observação de aves. A gente tinha até tem um programa que é Botucatu Cidade Observadora de Aves, que foi considerada finalista do prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae, que visa reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras na cidade. Então, foi considerado uma iniciativa muito inovadora, esse programa de observação de aves, e muito se deve à atuação da professora Silvia Nishida, do Instituto de Biociências aqui de Botucatu. Muito bom. Prever FM 6h30, Botucatu está agendando mamografias gratuitas a mulheres com mais de 40 anos. A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Saúde, já deu início à campanha Outubro Rosa, de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. O agendamento já está sendo realizado e segue até o final de outubro em uma unidade de saúde mais próxima da residência da paciente ou na Casa da Mama. O endereço da Casa da Mama é Rua Quintino Bocaiúva, 612, Centro. O telefone é 14-3813-3779. O exame é direcionado a mulheres acima dos 40 anos e que realizaram a mamografia há mais de um ano e é realizado em clínica particular, que tem convênio com a Prefeitura para oferecer o exame gratuitamente. Para agendamento, é necessária a apresentação de documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço. As mamografias gratuitas são oferecidas exclusivamente para moradoras de Botucatu. A mamografia é um exame realizado nas mamas e que fornece imagens capazes de identificar precocemente câncer antes mesmo que a mulher tenha algum sintoma. Após a realização do exame, os laudos serão encaminhados para as unidades de saúde, onde as pacientes poderão verificar o resultado. Caso haja alguma alteração ou suspeita de câncer de mama, a paciente será devidamente encaminhada para realizar exames complementares e o devido tratamento. Cuide-se. Prever FM 6h31, Conselho Municipal de Saúde de Botucatu tem vagas abertas. O Conselho Municipal de Saúde de Botucatu comunica a abertura do processo para preenchimento das vagas remanescentes para o biênio 2022-2024. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde e desempenha um papel fundamental na participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na administração da saúde, promovendo o controle social. O processo atual visa preencher um total de 14 vagas, distribuídas dessa forma. Uma vaga de suplente para trabalhador da saúde para atenção terciária. E uma vaga de titular e 12 vagas de suplente para o segmento de usuários. A atuação no Conselho é uma atividade de relevância pública, não remunerada. Os interessados têm até o dia 16 de setembro, às 17 horas, para se inscrever. E as inscrições podem ser feitas de duas formas. Ou presencial, entregando a inscrição por escrito e devidamente protocolada na Secretaria Municipal de Saúde, no SEDUX, o Setor de Educação e Comunicação em Saúde, localizado na Rua Major Mateus, número 7. E online, enviar a inscrição por e-mail para educaçãoemsaude@botucatu.sp.gov.br. Participando da saúde na cidade. É importante. Prever FM 6h32. São Paulo tem 8 cidades com focos ativos de incêndio. Todo o estado está em situação de emergência, diz a Defesa Civil. O estado de São Paulo tem 8 cidades com focos ativos de incêndio, segundo informou a Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, dia 9.
Todo o estado, entretanto, está em situação de emergência por conta do alto risco de incêndios. A lista traz as seguintes cidades: Pedregulho, Dois Córregos e Mariporã. Itirapuã, Elias Fausto, Santo Antônio de Aracangá, São João da Boa Vista e General Salgado. No início do mês, o governo anunciou o fechamento emergencial de 79 unidades de conservação e parques localizados na região metropolitana interior do estado. A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios florestais que colocava em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. O fechamento, segundo a Fundação Florestal, seguirá até dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados. Uma das unidades fechadas é o Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, que em 2021 foi atingido por um grande incêndio que consumiu 53% da área verde do local. Criado em 1993, o parque abriga o último grande remanescente de cerrado na região metropolitana de São Paulo. O local foi criado com o objetivo de conservar mata nativa e áreas de mananciais do sistema Cantareira. Na lista de parques interditados estão os de Avaré, Bauru, Marília e também o Florestal de Piraju e Botucatu. Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso hoje, certo, Juliana? Sim, com o Tenente Aires, hoje a gente vai conversar sobre as queimadas na região. Prever FM 6h34, cursos na área de tecnologia estão com inscrições abertas em Bauru. O Centro de Inovação e Tecnológica, o CIT, está com inscrições abertas para cursos na área de tecnologia em parceria com o Senac Bauru. As opções são as seguintes: introdução à prática da programação, às 20 horas, né? São 20 horas na verdade, linguagem de programação usando o ambiente, Portugal ou Visual G para desenvolver, executar e interpretar resultados dos algoritmos. Esse curso é para quem já possui conhecimentos básicos em lógica de programação e tem interesse na área de programação de sistemas. Outro curso é a Atitude Empreendedora, de 24 horas. O curso aborda técnicas de empreendedorismo e aplicação de estratégias criativas, desenvolvendo uma visão holística para inovar e ter sucesso nos negócios. Este curso é para proprietários de micro, pequenas e médias empresas, profissionais autônomos e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. E também analista de marketing em mídias sociais. São 48 horas para criação de conteúdo para redes sociais, uso de ferramentas, estruturação, execução e monitoramento de campanhas de marketing em mídias sociais. Este curso é para quem é estudante, empreendedor ou profissional da área de marketing, comunicação ou administração e que gosta de analisar dados. Também é necessário ter conhecimento básico em marketing, informática e mídias sociais. Prever FM 6h36. E ainda falando sobre cursos, tem cursos gratuitos do Senai em São Manuel. A Prefeitura de São Manuel, em parceria com o Senai, está oferecendo cursos gratuitos para a população e as inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro. Os cursos são os seguintes: Inspetor de Qualidade, de 160 horas, tem 16 vagas. Os pré-requisitos são 16 anos e ensino fundamental completo. Curso de soldagem MAG, são 80 horas com 16 vagas disponíveis. Os pré-requisitos são ter 18 anos e um ensino médio completo. Soldador ao arco elétrico, MAG, 168 horas, com 16 vagas. Os pré-requisitos são ter 18 anos e o ensino fundamental completo. Chapeamento aeronáutico, 160 horas, 16 vagas. Os pré-requisitos, 16 anos completos e ensino médio completo. E montador de carroceiras de ônibus, de 160 horas, tem 16 vagas e os pré-requisitos são ter 18 anos e ensino médio completo. Operação de máquinas pesadas também são 60 horas, tem 12 vagas. É preciso ter 18 anos, pelo menos até a 6ª série completa e CNH B, C, D ou E. As inscrições devem ser realizadas no Pátio de São Manuel, Rua Epitácio Pessoa, número 1100, Centro, das 9 às 16 horas. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Juliana. E um PlayStation 5, vai? Lógico que vai. Vai, né? Com certeza. Seria bom ganhar um PlayStation 5. Demais, seria? Aquele sonho de infância, né, que a gente via na televisão, PlayStation, ele continua vivo até hoje. Então ontem eu chamei o Jean de Jean Tamashiro. Porque ele tá dando PlayStation, né? Eu também quero.
Olha só, se seu filho também tá sonhando com o PlayStation 5, ele pode ganhar aqui na Prever FM. É um Super PS5 com 2 controles e 2 jogos. É diversão garantida dia e noite sem parar. Para participar, acesse agora preverfm.com.br e se inscreva. O resultado rola dia 31 de outubro. É a promoção PS5 turbinado. O primeiro jornal vai para mais um intervalo e já volta com mais notícias. Primeiro Jornal, Prever FM. Você queria dar bom dia, Juliana? Claro, queria dar bom dia para você que tá aqui nos escutando, você que acordou agora para trabalhar, você que tá levando o seu filho na escola, ou então tá indo na academia. E eu diria que quem vai na academia esse horário não é o mais corajoso, é o mais sensato. É mais inteligente. Agora é o mais inteligente. É o melhor horário do dia. Para você que ligou o rádio agora, hoje a máxima é 33 graus e a umidade do ar tá muito baixa, chegando a menos de 20%. Então, se cuide. Se for malhar, se hidrata bastante, por favor, hein? Prever FM 6h42, Lula escolhe a educadora e deputada Macaé Evaristo para chefiar direitos humanos. A mineira Macaé Maria Evaristo dos Santos é escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em substituição a Silvia Almeida. A notícia foi dada pelo próprio presidente por intermédio das redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 9. Macaé foi eleita em 2022 deputada estadual em Minas Gerais pelo PT. Formada em Serviço Social e mestre em Educação, Macaé, 58 anos, é professora concursada da Rede Pública Mineira. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de Secretaria Municipal em Belo Horizonte e Estadual de Educação. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação no governo Dilma Rousseff. Como professora da rede de ensino fundamental, Macaé desenvolveu projetos pedagógicos em conjunto com as comunidades do entorno das escolas em que trabalhou, integrando aprendizado em salas de aula com a realidade objetiva dos estudantes, sua família e o território. Macaé também integrou o grupo de trabalho em educação da chamada Equipe de Transição do Futuro Governo Lula. Lula informou em sua conta nas redes sociais, @, hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho. Já a nova ministra, na mesma rede social, informou, @, é com muita honra que aceitei nesta segunda-feira o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa com o compromisso de uma vida na luta por direitos. Já era aguardado, né, a nomeação da nova ministra e que representativo, né, ter uma mulher negra neste cargo. Uma mulher, principalmente, sim, né? Especialmente. Com certeza. Prever FM 6h44. Justiça bloqueia 20 milhões de reais de empresa de Gustavo Lima, mostra a investigação. Documentos aos quais o Fantástico teve acesso mostram que a Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da empresa Balada Eventos. Os documentos também apontam que a Justiça ainda determinou o sequestro de imóveis e de embarcações em nome da Balada Eventos. A empresa tem Gustavo Lima como dono. Em nota enviada ao Fantástico, a defesa do cantor disse que a Balada Eventos vendeu um avião para uma das empresas investigadas pela polícia em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada em operação da polícia em 5 estados brasileiros. A Balada Eventos e Gustavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, diz o trecho da nota. Segundo as investigações, a Balada Eventos está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com a empresa de um homem identificado como José André da Rocha Neto, da Paraíba. Foi uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, que comprou o avião de Gustavo Lima. A prisão do empresário Rocha Neto foi decretada na mesma operação, mas ele é considerado foragido porque estava fora do Brasil. A Justiça determinou o bloqueio de 35 milhões de reais das contas pessoais dele e de 160 milhões de reais de suas empresas. A defesa de Rocha Neto diz que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado irregular. Prever FM 6h46. E ainda no mesmo assunto... Justiça manda soltar a influenciadora Deolane Bezerra. 5 dias após a prisão da advogada influenciadora Deolane Bezerra, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu prisão domiciliar à empresária,
que deverá usar tornozeleira eletrônica. A equipe de advogados de Deolane entrou com um pedido de habeas corpus na quinta-feira, dia 5. No entanto, a mãe dela, Solane Bezerra, segue presa. A justiça levou em consideração Deolane ter um filho menor de 12 anos. A informação foi comemorada nas redes sociais por familiares de Deolane que lamentaram o fato de Solange Alves Bezerra, mãe da advogada, permanecer encarcerada. No Instagram, a irmã de Deolane, a advogada Daniele Bezerra, comenta a decisão. Abre aspas. A minha mãe vai continuar lá, o que é um absurdo. Eu espero o apoio de vocês porque a minha mãe corre o risco de morrer lá dentro. Daiane Bezerra, a outra irmã da influenciadora, também expressou o desejo de ver a mãe fora das grades. Abre aspas, vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada com que justifique essa prisão, disse num vídeo. Prever FM 6h47. Oposição entrega impeachment de Moraes a Pacheco. Congressistas da oposição ao governo Lula apresentaram nesta segunda-feira, dia 9, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. O documento conta com mais de 150 assinaturas de deputados e foi entregue a Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, mas ainda não foi oficialmente protocolado no Senado. O avanço do requerimento no Congresso depende da decisão de Pacheco, que precisa encaminhá-lo para despacho da mesa diretora do Senado. O senador, no entanto, já sinalizou que vai segurar os pedidos contra integrantes da corte. Como a CNN mostrou, congressistas da oposição organizam o requerimento desde agosto. Nas últimas semanas, a iniciativa ganhou força após a decisão de Moraes de bloquear o uso do X, antigo Twitter, no Brasil. No sábado, feriado de 7 de setembro, manifestantes realizaram um ato na Avenida Paulista e pediram o afastamento do ministro. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou Moraes de ditador e afirmou esperar que o Senado bote um freio no magistrado. Pacheco tem sido cobrado por senadores da oposição sobre o assunto, mas não deve dar andamento ao pedido. Em agosto, o presidente do Senado defendeu ter muita prudência sobre requerimentos do tipo para evitar que o país vire uma esculhambação. Uma esculhambação. Uma esculhambação. No sábado, dia 7, em um gesto de união entre os poderes, Pacheco, Moraes e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, acompanharam o desfile de 7 de setembro na tribuna de honra, junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Envolvido nas articulações do pedido de impeachment, o vice-líder da oposição do Senado, Eduardo Girão, do Novo, afirma que 1,4 milhão de brasileiros apoiaram o abaixo-assinado pelo afastamento de Moraes. Atualmente, tramitam no Senado ao menos 47 pedidos contra ministros do STF. Desses, 22 miram Moraes. O novo pedido, que será protocolado, foi motivado pela divulgação, pelo jornal Folha de São Paulo, de que o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, teria sido demandado de forma não oficial pelo gabinete de Moraes durante e após as eleições de 2022. Em nota, o ministro afirmou que os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF. O pedido contra Moraes deve indicar 10 motivos que justificam o afastamento do ministro, entre eles supostas violações de direitos humanos, violação do processo legal, abuso de poder, prevaricação e a utilização indevida de recursos do TSE. Prever FM 10 para as 7 e a agenda de revisão de gastos públicos vai ser o foco em 2025, diz o secretário do Tesouro Nacional. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que a agenda de revisão de gastos públicos vai ser o foco da área econômica em 2025. Até o momento, neste campo, a equipe econômica tem atuado principalmente na revisão dos cadastros do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, do Cadastro Nacional de Informações Sociais e do Auxílio-Doença, entre outros. O objetivo é limitar o pagamento dos benefícios a quem tem direito, diminuindo as fraudes. Segundo o secretário do Tesouro, a partir de 2025, o governo atuará em uma revisão estrutural de despesas, ou seja, em propostas mais efetivas para conter o crescimento dos gastos. Nós já anunciamos que começamos um trabalho de olhar para o lado da despesa, para essa qualidade do gasto, que vai ser o foco da agenda de 2025, afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Seron, ao G1. Ele reconheceu as críticas do mercado financeiro de que pouco foi feito em termos de reformas estruturantes das despesas, mas reafirmou que elas estão na pauta da equipe econômica, entretanto, não quis antecipá-las. O secretário do Tesouro declarou:
todas as medidas virão no seu tempo. Entre nós temos um plano de voo, que ele está se mostrando bastante consistente com o que nós planejamos. Ao anunciar as diretrizes de revisão de gastos neste mês, o Ministério do Planejamento informou que, além da revisão de cadastros, também serão endereçadas outras propostas como integração de políticas públicas para aperfeiçoar o desenho, evitando desperdícios e aumentando a cobertura. Modernização das vinculações, com o objetivo de frear o crescimento de despesas obrigatórias e outras. Revisão de subsídios da União. Eliminação ou redução de subsídios com atenção à regressividade. Prever FM 6h52 e o debate entre Kamala e Trump é o mais importante em 60 anos. Hoje, Kamala Harris e Donald Trump se encontrarão pessoalmente pela primeira vez como candidatos à presidência dos Estados Unidos, no segundo debate de TV da campanha de 2024. O evento ocorrerá em Filadélfia, no estúdio da ABC News, e é considerado um dos momentos mais aguardados da corrida eleitoral, especialmente após o impacto significativo do primeiro debate na candidatura à reeleição do presidente Joe Biden. Alguns analistas políticos acreditam que os debates dessa temporada têm uma importância comparável à das eleições de 1960, quando a primeira disputa presidencial televisionada influenciou decisivamente o resultado. O debate de 1960 entre John F. Kennedy e Richard Nixon ficou famoso não apenas por ser o primeiro embate político televisionado nos Estados Unidos, mas também pelo contraste entre os dois candidatos. Kennedy, com uma aparência mais polida, superou Nixon, que estava visivelmente desgastado. Nixon mais tarde reconheceu que seu preparo inadequado para a televisão prejudicou sua campanha. Este evento histórico é frequentemente citado como um exemplo do impacto que os debates podem ter nas eleições, algo que muitos veem como relevante para o embate atual entre Harris e Trump. O desempenho de Biden no primeiro debate foi considerado fraco, levando a uma pressão significativa para que ele desistisse da reeleição. Como resultado, Biden anunciou sua retirada em julho e o Partido Democrata rapidamente se uniu em torno de Kamala Harris. No entanto, Harris tem apenas 107 dias para convencer os eleitores de sua capacidade de governar, tornando sua campanha a mais curta na história recente americana. A importância do debate se intensifica, visto que não há outros eventos comparáveis em termos de audiência para influenciar a eleição. Michael Cornfield, professor de estratégias de campanha política, observa que debates geralmente têm um impacto mínimo na conquista de novos votos, mas o evento entre Harris e Trump é considerado sem precedentes devido à limitação de tempo e à necessidade de Harris de se apresentar aos eleitores. A candidata democrata optou por não tentar alterar as regras do debate para evitar conflitos com a equipe de Trump. Com a eleição se aproximando e a votação antecipada já em andamento em alguns estados, o debate se torna uma oportunidade crucial para Harris demonstrar suas propostas e conquistar eleitores, potencialmente atraindo uma audiência recorde. Realmente esse debate vai ser muito falado, especialmente após o debate do Biden, né, que não teve um bom desempenho. Então todos os olhos vão estar aí para Kamala Harris e as eleições nos Estados Unidos refletem no mundo todo. Tá todo mundo muito ansioso para esse embate dos dois hoje, né? Amanhã a gente vai trazer as atualizações. Você vai acompanhar esse debate hoje? Vamos ver, né? Depende da hora. Seria importante a gente tentar acompanhar, porque olha, vai ser quente o negócio. Pois é. Bom, e nós, antes da gente ir pro nosso intervalo, só rapidamente dar uma pincelada aqui no assunto que vai ser também a nossa entrevista hoje, né? Fumaça de incêndio sobre o céu do Brasil pode chegar à Argentina e ao Uruguai. O país está coberto por fumaça. Na maior parte do Brasil não se vê o céu azulado, pelo menos desde o final de semana. Isso é resultado de um índice de queimadas recorde, principalmente na Amazônia. Segundo os meteorologistas, até o fim da semana, a fuligem deve encobrir até mesmo as capitais da Argentina e do Uruguai. Os especialistas apontam que a fumaça está vindo principalmente da região sul da Amazônia, que inclui os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Também há incêndios na parte boliviana da floresta. A Amazônia Legal registra o maior número de focos de fogo em 19 anos. No entanto, além disso, há fogo também no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a especialista em qualidade do ar e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Carla Longo, com tanto fogo, a fumaça chega a ter uma extensão de quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase 60% de todo o território nacional. E nós vamos falar mais propriamente dito sobre esse assunto logo mais às 7h20 por aí com o Tenente Aires, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu.
Agora nós vamos a mais um intervalo comercial e na sequência temos o programa eleitoral obrigatório. Até já já. Opa! Sem trilha não vai, né? Tem que apertar o botão, pelo amor de Deus. Que é isso? Prever FM 710, primeiro jornal tá de volta. E nós temos mais algumas notícias aqui antes da nossa entrevista de hoje, que só para lembrar vocês, nós conversaremos hoje com o Tenente Aires, o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu. Vamos falar sobre as últimas queimadas que estão acontecendo, principalmente no último mês de agosto. Houveram muitas queimadas, teve o Dia do Fogo, que foi praticamente em âmbito nacional, né? Então nós vamos tratar desse assunto aqui hoje no primeiro jornal, logo mais após as 7h20 da manhã. Marina Corina promete ficar na Venezuela para manter luta contra Maduro. Um dia depois do desembarque de Edmundo González em Madrid, candidato nas eleições presidenciais da Venezuela, a líder opositora Maria Corina Machado descartou mudanças na natureza da luta contra o regime de Nicolás Maduro. A urgência se mantém, a legitimidade se mantém e a estratégia se mantém, assegurou. Se algo muda com a saída de Edmundo de uma perspectiva que possa aumentar o risco para mim, eu não sei. Mas de qualquer forma, eu decidi permanecer na Venezuela e acompanhar a luta daqui, enquanto ele faz isso de fora. Todos sabemos que Edmundo González é o presidente eleito da Venezuela. E ele será, seja na Venezuela ou em qualquer parte do mundo, acrescentou. Maria Corina convocou cerca de 280 mil venezuelanos que vivem na Espanha e os espanhóis para uma grande manifestação na Praça das Cortes, em Madrid, para reivindicar o mandato de 28 de julho, uma referência à data das eleições presidenciais da Venezuela, que a oposição insiste em ter conquistado uma vitória. Por meio de carta, o ex-diplomata Edmundo González, de 75 anos, alvo de mandado de prisão expedida pelo regime de Maduro, buscou justificar a saída da Venezuela. Tomei essa decisão pensando na Venezuela e no fato de que nosso destino enquanto país não pode, não deve ser o de conflito de dor e de sofrimento, escreveu. Eu fiz para que as coisas mudem e construímos uma etapa para a nossa Venezuela. Etapa nova, na verdade. Tá nova, nossa, aqui para a Venezuela. Segundo Edmundo, seu compromisso não se baseia em ambição pessoal. Ele frisou que somente a política do diálogo pode fazer com que os venezuelanos se reencontrem como compatriotas. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares, confirmou que Edmundo González receberá asilo. O opositor venezuelano deverá se encontrar na quinta-feira com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e somente depois falará à imprensa. Álvares esclareceu que não houve contrapartida da Espanha para o asilo. A Espanha não reconhece a vitória de Maduro nas eleições de 28 de julho, reafirmou. Na clandestinidade, desde 30 de julho, Edmundo González esteve abrigado por um tempo na Embaixada da Holanda, em Caracas, antes de se transferir para a reapresentação da Espanha em 5 de setembro. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos lastimaram o exílio forçado do líder opositor. Por sua vez, a Colômbia lamentou a saída de Edmundo da Venezuela e destacou o acordo dos governos de Madrid e de Caracas para garantia do asilo político. Prever FM 714, a Bienal do Livro, encerra primeiro fim de semana com explosão de vendas. O primeiro fim de semana da 27ª Bienal do Livro de São Paulo terminou neste domingo, dia 8, com bons indicadores para o mercado editorial. Editoras relataram um aumento expressivo de vendas em comparação com a última edição, em 2022. O crescimento chegou a até 120%. Já havia uma expectativa de alta nas vendas entre os organizadores do evento, que começou na última sexta-feira, dia 6, e segue até o próximo domingo, dia 15. Antes mesmo do início, os ingressos para o segundo dia da edição já estavam esgotados. O evento é realizado no distrito AMB, espaço 15% maior que a Expo Center Norte, onde ocorreu a última edição. Mas a mudança não impediu reclamações de lotação. Usuários do Instagram, TikTok e Blue Sky relataram que o local estava cheio e se queixaram das filas para conferir os estandes, especialmente das principais editoras. A lotação do evento, porém, já é esperada nos finais de semana e também ocorreu nos outros anos. A Bienal do Livro de São Paulo espera receber até o encerramento mais de 660 mil pessoas. A fila para entrar no estande da Rocco, segundo a própria editora, chegou até às 21 horas no sábado.
dia 7. E no dia, o faturamento da empresa já havia ultrapassado o resultado do primeiro fim de semana de 2022, representando um aumento de 52%. Foi a maior venda histórica da editora em um único dia numa edição da Bienal de São Paulo, informou. E Ellen, para você que já morou em São Paulo, você já foi à Bienal do Livro? Já fui na Bienal do Livro, mas... por incrível que pareça, eu fui à Bienal do Livro enquanto eu não morava em São Paulo. Eu ainda morava na Baixada. A única vez que eu pude ir à Bienal do Livro, e realmente é impressionante. A quantidade de gente, a quantidade de estante, a quantidade de livro, de opções que tem. E é bacana ver que tá enchendo, tá lotando, as pessoas continuam procurando a literatura. Ainda mais hoje em dia, né, que tem a opção de ler virtualmente, né, no digital, as pessoas procurando livro físico. Todo mundo tem Kindle hoje em dia. Sim. É um grande evento, né? Eu acho que é um grande evento e como eu falei, é gostoso ver que as pessoas estão enchendo a Bienal do Livro, assim. Tem uma conhecida amiga, uma amiga minha que foi esse final de semana, realmente... as imagens são um formigueiro de gente. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência e tem que gostar de livro também. Sim, tem que pra valer a pena, né? O único problema da Bienal do Livro é que você acaba, às vezes até por impulso, comprando um monte de livro que você não dá conta de ler depois. Acontece. Não, e é difícil julgar tantos livros assim, né? Porque você não consegue saber exatamente do que é o livro. E você vai olhando as inúmeras capas, como você vai saber qual livro você deve escolher? Justamente, muitas vezes você acaba julgando o livro pela capa. É inevitável. Inevitável. No máximo pela sinopse que Sim. tá ali. Aí você sabe mais ou menos. Ou quando você já vai procurando alguma coisa específica, né, também. Sim. Aí já é mais fácil. E o legal é o contato com outros leitores, né? Com outros leitores, com os autores, principalmente também, que muitos autores se fazem presentes numa Bienal, assim. Fazem, às vezes, autógrafo ali na hora. Então é bastante legal essa interação também. Valorização da literatura e da cultura, né? Isso aí. Prever FM 717, o MEC investe 32 milhões de reais na educação no território Yanomami. O território etnoeducacional Yanomami será o primeiro a receber neste ano o apoio do Ministério da Educação, MEC, por meio das universidades e institutos federais. Ao todo, 32 milhões de reais serão repassados para a construção de escolas e formação de professores no território desses povos de forma emergencial. A Universidade Federal de Minas Gerais ficará responsável por executar as obras, enquanto a formação de professores será conduzida pelo Instituto Federal de Roraima. Aliás, 18 milhões de reais serão destinados à formação dos docentes. As ações para a educação dos Yanomamis foram discutidas com lideranças indígenas no encontro na última terça-feira com o ministro Camilo Santana, em Brasília. Os Yanomami são a etnia brasileira com o menor número de profissionais formados pela educação superior. Menos de 1% tem formação neste nível. A ideia é fortalecer o programa Saberes Indígenas no Território, responsável pela formação continuada e pela produção de material didático voltado a esse público. Como parte da política educacional indígena, o MEC também vai retomar a construção de 74 escolas indígenas em vários territórios do país, com investimento de 195 milhões de reais. Também estão previstas a criação de 113 novas escolas indígenas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Pelo Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, na modalidade Equidade, o Ministério aprovou a criação de 39 cursos de licenciatura intercultural indígena, com 2.412 vagas. E é interessante, né, porque no ano passado, em 2023, foi declarada a crise, né, da terra Yanomami, muitas crianças em situação de desnutrição, condições críticas de saúde, e o governo, de certa forma, olhou, né, para essa terra e está tomando aí algumas medidas. É importante fazer alguma justiça também, né? Sim. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.